que ir preenchendo um a um, tá? Existem em algumas situações, como por exemplo, quando eu tiver que subir a minha lista de serviço, eu tenho a opção de upload de um arquivo. Tem um layout específico em que eu preparo, nesse ponto, entra a sua equipe técnica, ela gera do seu município um arquivo, tá? Com os dados da lista de serviço que existem hoje dentro do seu município. Então, quem tem acesso hoje à sua base de dados aí no seu sistema, vai gerar um arquivo em TXT, se eu não me engano, com campos, tá? Separados, com as informações para fazer o upload, para não ter que cadastrar um a um. Outro arquivo que é possível subir também é o arquivo de contribuintes. Então, eu posso subir os meus contribuintes que estarão aptos à emissão de nota pela base nacional. Também é gerado um arquivo, tá? Ok? Cadastro benefício, dados do meu município, nesse caso aqui, como eu disse a vocês, Cuiabá já está parametrizado, então eu não tenho muito o que cadastrar aqui, tá? Então, a prefeitura, endereço, dados pertinentes ao município, ok? Decisões administrativas judiciais, se tiver alguma decisão administrativa, né, relacionadas a processo, a descrição, um número, etc. Deixa eu colocar aqui. Eventos de nota. Então, nós temos cancelamento. Nesse caso aqui, eu tenho uma parametrização de algumas informações. Tá? Para cancelamento, o prazo, tá? Se existe um prazo, se ele existir, deve ser preenchido o prazo. Se existe alguma restrição de valor, se eu marcar que sim, vai ter que ser informado o valor, tá? É permitido cancelar uma nota onde o tomador não foi identificado? Sim, não. Então, são algumas das configurações que eu tenho para cancelamento, cancelamento puro, cancelamento por substituição, tá? E a manifestação de confirmação tácita, se vai existir ou não, ok? Posso fazer É, uma nova observação, Lucélia? pode. Essa Fica à parte de vontade. decisões, obrigado. Essa parte de decisões administrativas judiciais, o pessoal que for utilizar um emissor nacional tem muito cuidado com ela, porque ela é uma nota bypass. Ela vai liberar uma nota bypass para o contribuinte. O que seria essa nota bypass? É uma nota que não passa por regra nenhuma do sistema. Então, o contribuinte ele vai informar o que ele quiser e o sistema não vai criticar. Então, aqui é um espaço que houve uma decisão judicial onde um juiz falou que para aquela atividade ali não é para o contribuinte informar a alíquota, ou o contribuinte não precisa informar o CNPJ para um tomador que, no caso, deveria ser identificado. Enfim, vamos dizer assim, as criatividades do Poder Judiciário. Então, muito cuidado com as informações que vocês alimentarem aqui, somente quando for necessário, aí vocês utilizariam aqui para poder liberar esses contribuintes, para não passar pelas regras que o sistema nacional ele acaba aplicando no momento que os contribuintes estiverem utilizando o emissor. E essa da manifestação confirmação tácita, ela é onde o contribuinte tomador, ele vai dizer que concorda com aquela nota. Então, eu sou um prestador de serviço, emiti uma nota para a Lucélia, que é a tomadora do serviço. A Lucélia, ela vai, dentro de um prazo estabelecido, ali, se você for colocar sim, ele apresenta um campo, ó, um campo de prazo, em dias. Então, é, dentro desse período, desse prazo, logicamente estabelecido em algum ato normativo do município, a Lucélia, como tomadora, teria um prazo para poder dizer se ela concorda ou não com essa nota. Se ultrapassar esse prazo que for configurado aqui e a Lucélia, como tomadora, não se manifestar, não fizer nada, o sistema automaticamente vai dizer que ela concordou. Vai confirmar tacitamente que aquela nota ela é válida. Quais os efeitos? Cancelamento. O contribuinte que tenta realizar um cancelamento pelo portal de forma automatizada, o sistema não vai permitir. Ele vai mandar para uma análise fiscal. Por quê? Porque já houve uma confirmação por parte do tomador. Então, como é que o prestador, o emitente, ele está querendo cancelar essa nota? E, no contexto de reforma tributária, ele vai ter
novas utilidades também para fim de IBS e CBS. Mais na frente a gente pode até falar sobre isso. Mas, assim, essa confirmação tácita, ela é bem relevante, principalmente para questões de cancelamento de nota. Essa parte de cancelamento e substituição, quanto a prazos, existe um estudo já ali no âmbito da Secretaria Executiva do Comitê da Nota de uniformizar, de padronizar nacionalmente esse prazo. Por quê? Porque quando a gente fala em ISS, vamos dizer assim, um aspecto muito local de cada município. Cada município legisla ali o seu imposto. Agora, quando a gente traz para o campo nacional de IBS, que a legislação ela tem que ser uniforme e a apuração também é uniforme, não existe uma apuração local para IBS, a apuração é nacional. Então, é relevante a gente ter um padrão de prazos em relação a cancelamento e substituição. Então, isso daí já está sendo já trabalhado, já estudado ali no âmbito da Secretaria Executiva da Nota, de provavelmente antes da virada do ano vai ser publicada uma resolução nesse sentido. Então, só para o pessoal já ficar atento. Obrigado, Célia. Isso, pode interromper a qualquer momento. Informações, continuando, informações do convênio, né, que são os dados do convênio. O município vai utilizar o módulo de ambiente nacional? Sim, no caso de Cuiabá, ele utiliza porque ele faz o compartilhamento e ele baixa as notas também, tá? Os emissores públicos, tá? Eles vão usar, no caso de Cuiabá, hoje não está ativo. Por quê? Como eu disse a vocês, Cuiabá tem um sistema próprio de emissão de nota. Tá? Apenas os MEIs, que são de Cuiabá, sediados em Cuiabá, emitem a nota hoje no Portal Nacional, porque, conforme a legislação, é obrigatório que o MEI emita sua nota lá na base nacional. Tá? Módulo de apuração nacional. Neste caso aqui, seria a geração dos boletos, né? Que hoje, se eu não me engano, ainda não está ativo a geração do seu fechamento. Então, as emissões de notas, todas as notas que estão sendo emitidas em algum momento futuramente, esse aqui tá no plano, é o projeto, nos grupos em que eu participo, ele ainda não está no ar, ainda não está em funcionamento, que é a geração da guia de recolhimento, tá? Se eu estiver errada, Alex, Wellington, pode me corrigir. O cronograma é que a gente libere agora na segunda quinzena desse mês ainda. O módulo de apuração nacional ele já está em fase final de homologação. 2 semanas atrás a gente fez uma rodada de homologação em Belo Horizonte e todos os testes acabaram sendo satisfatórios. Então a gente já está vamos dizer, em trâmites finais. Inclusive vamos também publicar uma resolução tratando sobre o MAN. E até antes do final de dezembro a gente vai colocar em produção. E ali, em relação ao ambiente de dados nacional, o ADN, ele é o único produto da NFSE que não é opcional. Então, todos aqueles que se conveniarem ao padrão da nota nacional, automaticamente eles já aderem ao ADN. Ele não é opcional. Legislação para ISSQN. Nesse caso aqui, o parametrizador, o auditor, a equipe técnica, vai fazer o cadastramento das legislações do município. Então, aqui nós temos alguns cadastrados. Deixa eu ver aqui. A identificação, se eu fosse incluir um. Lei complementar, lei ordinária, decreto, portaria. Aquilo que eu disse a vocês na apresentação. As suas regras, a sua legislação municipal hoje. Então, eu tenho que fazer esse cadastramento, gente. Eu tenho que fazer essa configuração. Número, ano, data, o link, a data da vigência. Então, todas as informações que hoje são pertinentes ao seu município na parte de legislação deve ser adicionado aqui dentro. E existe um passo a passo. Então, conforme no meu primeiro acesso, o sistema ele libera para você um passo a passo e ele só te deixa prosseguir quando você conclui o passo anterior. Senão ele não deixa você ir para a próxima tela sem realizar o passo anterior, tá? Oi, alguém vai falar? Continuando. Lista de serviços. Neste ponto aqui, é o cadastramento das suas atividades, né? No caso, a lista de serviço, de acordo com o item LC,
a listagem básica, a listagem, desculpa, a listagem básica de serviços, que é da Lei 116, vinculado com o seu Código de Tributação Municipal. Então, eu vou ter um relacionamento aí, hoje, CNAE, item de serviço, e a sua atividade municipal. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que a gente tem uma ramificação. Eu tenho que ter esse link, tá, gente? Então, hoje, se no seu município não existe essa correlação, será necessário, mesmo porque, por conta da reforma tributária, tem o Código de Tributação Nacional. Então, eu vou precisar ter esse relacionamento. Se hoje o seu município não trabalha desta forma, então é melhor fazer um estudo, começar a fazer esses links e começar a fazer esse trabalho. É um deparo do que você tem hoje para as regras que vão ser de relacionamento entre CNAE, item, a sua atividade, o Código de Tributação Nacional, tá? Ok? Nesse ponto aqui, é possível na parametrização, deixa eu só abrir aqui, caso selecionar aqui, o que que eu configuro? Eu trago o item selecionado, código, desdobramento dele, tá? Código original no município, se ele tiver, a descrição, a incidência do ISS, ok? Eu posso especializar esse serviço também, tá? Nesse caso aqui, ele traz algumas informações, então eu posso abrir ainda mais esse serviço, ok? Informo a alíquota, a vigência, ok? E a redução de base de cálculo. Nesse caso aqui, se é por documento, se tem valor monetário, se é percentual, ok? Então, para cada informação, para cada item deste aqui, eu tenho a configuração, ok? Nesse ponto aqui, na hora da parametrização, o sistema dá uma opção de upload. Então, você pode subir um arquivo, que é o que eu disse para vocês. Nessa fase, é interessante criar o arquivo e fazer o upload, porque você cadastrar um a um essas informações é um pouquinho trabalhoso e moroso. É mais fácil gerar um arquivo e fazer a importação, que foi o que Cuiabá fez na época. Na época, a gente gerou um arquivo, subiu, né, fez o upload para dentro do sistema, que aí facilitou a configuração e facilitou a vida do auditor que estava fazendo a parametrização na época, ok? Regimes especiais de tributação. Dentro do sistema, você cadastra os regimes especiais que existem hoje no seu município. Então, eu venho aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês, né, algumas informações. Selecione abaixo a opção mais adequada. Então, eu tenho aqui a configuração do regime, se ele é admitido ou não, período de vigência, a legislação que está vinculada a ele. Então, para cada uma dessas situações, deixa eu voltar lá, para cada uma dessas situações, desses regimes especiais, eu tenho a minha legislação vinculada, eu tenho que fazer o cadastro. Então, estimativa, microempresa municipal, notário, profissional autônomo, sociedade de uniprofissional, os atos cooperados. Eu tenho que fazer essa inclusão dentro do sistema. Você Outra pode falar. observação. Aqui nessa parte de regime especial de tributação, é somente para aqueles casos que o contribuinte, ao emitir a nota, ele não vai ter destaque de ISS na nota. A exemplo, profissional autônomo, que recolhe pelo ISS fixo. Na nota não vem o valor do movimento econômico dele de acordo com o que ele faturou no documento fiscal. Ele vai recolher através de um valor fixo de forma anual, apurado de forma anual ou dividido em parcelas. Então, aqui é para você configurar aqueles contribuintes que necessitam emitir nota, porém, o ISS ele não vai ser destacado na nota, ele não vai servir para apuração do imposto. Por isso, cuidado, e observe que aqui nós temos o notário e o registrador. Existem municípios que concedem a esse tipo de setor econômico o tipo de recolhimento de forma fixa. Porém, existem municípios que não, que o recolhimento, a tributação desse setor vai ser em cima do faturamento. Então, se o notário ele vai recolher em cima do faturamento, não cadastre ele aqui. Ele vai recolher lá, quando ele for emitir a nota, o sistema já vai identificar que é por cima do movimento econômico dele. Agora, aqueles municípios que concedem esse tipo de opção, aí tem que vir aqui e cadastrar.
Prosseguindo. Retenções do ISS-QN. Nesse caso aqui, eu vou cadastrar as retenções de ISS. Nova retenção, vou só mostrar para vocês a descrição, a legislação que está vinculada a essa retenção municipal, né? O início de vigência, se é retido pelo tomador ou pelo intermediário, que existe a figura do intermediário hoje, e eu posso incluir aqui a retenção e serviços que vão ter essa retenção, ok? E, por último, importar os meus substitutos tributários, ok? Então, eu consigo importar, nesse caso aqui, quem são os substitutos tributários, aqueles que vão reter o imposto da nota. Quando for emitida aquela nota para esse substituto, já vir marcado. Então, eu consigo subir aqui o responsável tributário de acordo com o serviço, de acordo com com a sua figura, ok? Também é possível gerar um arquivo aqui, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Dentro do sistema de configuração, essas são as opções que tem. Então, como eu disse a vocês, no primeiro acesso que é feito, ao parametrizar, o sistema já vai pedir para você, logo que você fizer o primeiro acesso, ele já vai te pedir para começar a configuração. Então, e você não consegue prosseguir se o passo anterior não for concluído. Então, é um passo a passo mesmo. É como se você estivesse fazendo uma instalação de um aplicativo dentro do seu computador ou no seu celular. Enquanto você não conclui o passo anterior, ele não dá prosseguimento, tá? Ok? Onde eu cadastro os meus gestores municipais? Eu tenho aqui a opção de gestores municipais, e é aqui que eu incluo os gestores. Então, nesse caso aqui, eu consigo vir e incluir, eu com o meu acesso, incluir um novo gestor. Aí é o prefeito, geralmente o prefeito tem o primeiro acesso e ele consegue incluir todos os demais, tá? Então, ele vem aqui, inclui um novo gestor, informa o CPF. A partir do momento que você informar o CPF da pessoa, como ele tem um link com cadastro de pessoas, de pessoas do SERPRO, ele já traz para vocês as informações daquela pessoa. Eu indico qual é o perfil dele, se ele é principal, auditor, atendente ou parametrizador, ok? O e-mail, o telefone e cadastrei. A partir do momento que eu cadastrei, esse usuário já vai ter acesso ao sistema, ele já vai conseguir acessar via certificado digital e CPF. Então, todos aqui que estão cadastrados têm o acesso disponível, tá, gente? Deixa eu botar aqui. Cadastro Nacional de Contribuintes. Aqui eu tenho uma visão geral dentro do painel. No caso de Cuiabá, eles ainda não subiram os contribuintes, mas por quê? Cuiabá tem seu emissor próprio, né? Então, até o momento, eles não têm uma definição de grupos de contribuintes que vão estar aptos a emitir nota na base nacional, por ter seu sistema próprio. Mas, por exemplo, Porto Alegre, que aderiu à base nacional como um todo, eles começaram com um grupo de contribuintes, cadastraram esses grupos dentro da base, e aí esse grupo de contribuintes passou a emitir a nota na base nacional, tá? Eles começaram por grupos de contribuintes, por atividade, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Contribuintes locais, nesse caso aqui, como eu não tenho, é o que eu disse para vocês, ó. Eu posso criar um arquivo para o upload. Então, eu tenho um arquivo em que eu cadastro todos os meus contribuintes de uma vez só. Nesse ponto, é importante que a sua equipe técnica, a sua equipe de TI, te acompanhe, porque existe um layout para esse arquivo. Então, e esse arquivo vai ser gerado na leitura da sua base de dados, da base de dados do seu sistema, onde estão cadastrados os seus contribuintes. Então, ele vai dar o seu técnico, ele vai fazer uma consulta nessa base de dados e gerar um arquivo para fazer o upload aqui, tá? Ou pode ser incluído manualmente, né? Você pode vir aqui e cadastrar o CNPJ do seu contribuinte, com todos os dados. A partir do momento que eu cadastro, eu deixo ele autorizado. A partir do momento que eu autorizei, ele passa a emitir nota lá na base nacional. Ele consegue o acesso para emitir as notas na base nacional. Ainda aqui nessa tela, sério, ali Sim. logo mais abaixo de autorizado,
Olha, tem a opção de ativa e inativa, a situação cadastral. Aqui, pessoal, Uhum. tanto você cadastrando de forma manual, como a Lucélia colocou aqui, clicando no botão novo, como você subindo o arquivo upload, todas as informações que tem aqui na tela, elas vão fazer parte do arquivo que você vai gerar, de acordo com o layout já pré-definido, e subir aqui na plataforma. Mas muito cuidado com esse campo ativo e inativo, por isso que bastante atenção com a equipe de vocês, do TI de vocês, que uma vez um registro cadastral ser enviado para cá, para a plataforma, painel administrativo, como inativo, infelizmente você queimou aquela inscrição municipal daquele contribuinte. Então, assim, se você futuramente precisar novamente conceder acesso para que esse contribuinte possa emitir nota novamente aqui pela plataforma, aquela inscrição municipal ela não vai mais funcionar. Você vai ter que gerar uma nova inscrição municipal para esse contribuinte e baixar aquela. Por quê? Porque conforme está dizendo aqui, né, aqui na observaçãozinha em azul, ó, Deixa eu só. situação inativo, ela é exclusão lógica. Não, lá embaixo mesmo, né, Lá Lucélia? embaixo. Deixa eu Isso ver. aqui, ó, após situação Ah, aqui. cadastral. A situação inativa, ela representa exclusão lógica e ela é irretratável. Então, se você quer bloquear a possibilidade de um contribuinte emitir nota, é na etapa anterior, Aqui. autorizo ou suspenso. Então, muito cuidado com a distinção entre esses dois campos, essas duas informações. Obrigado, Célia. Prosseguindo aqui. Ah, contribuintes locais, cadastrar contribuinte local. Acho que é a mesma tela. Consulta nacional. Aqui eu consigo fazer uma consulta, né? Deixa eu puxar aqui. Só tirar uma dúvida, pessoal. Essa consulta nacional aqui não é a consulta na base CNPJ, porque muitos municípios já apresentaram essa dúvida. Eu coloco um CNPJ aqui, mas ele não me recupera nenhuma informação. Na verdade, essa consulta nacional é para identificar todo aquele CNPJ que possua CNC em qualquer município do Brasil. Então, provavelmente, como esse contribuinte que a Lucélia está colocando no exemplo é de Cuiabá, somente Ele de não tem. Cuiabá, e Cuiabá ele não subiu o CNC dele, então ele não possui CNC no Sistema Nacional. Uhum. Então, se ela pegasse um contribuinte e que ele tivesse presença em vários municípios, vamos dizer, 10 municípios no país, ele ia recuperar o CNC dos 10 municípios aqui logo abaixo. Então, ele ia apresentar, olha, esse único CNPJ aqui tem 10 CNCs nesses municípios indicados abaixo. Se quiser colocar um de exemplo, eu coloco aqui, a gente consulta. Oi? Se você tiver um CNPJ de exemplo, eu coloco aqui, a gente consulta. Só para mostrar para o pessoal. Ah, sim, perfeito. Deixa eu recuperar um aqui. Só um momento. Deixa eu pegar um contribuinte meu. Achei um aqui. É, achou? Aqui, peguei um de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Isso. Um Ó, CNPJ que estava na base, né? Ele é de Santa Maria. Ele listou aqui para mim. Por quê? Essa empresa, ela foi cadastrada, né, pelo município dentro do seu painel municipal, correto? isso. Correto. Ó, se você tentar Pode falar. colocar uma outra, ó, 33931 Pode falar. 478 002 2000 de ré 75. Marabá. Isso. Ok? Então, essa É, consulta nacional, ela é consulta nacional de CNC. ou seja, empresas em que os municípios subiram os cadastros no painel municipal. Eu fui lá e Isso. carreguei essa informação dentro do painel, eu enquanto município. Marabá é um dos municípios que também aderiu 100% à emissão de nota na base nacional.
Consulta Nacional, upload de cadastro, como eu disse a vocês, existe a opção de você subir o arquivo, ok? De contribuintes para sua base, sem precisar cadastrar um a um. Então, eu tenho um layout aqui específico. Aqui entra a sua equipe de TI para criar esse arquivo de acordo com esse layout e subir. Então, eu tenho aqui as informações detalhadas de como esse arquivo tem que ser criado. Então, tem todos os campos: CNPJ, a descrição, tamanho desse campo, a informação que ela tem que contemplar. Tá? Então, cada um desses campos, um arquivo que vai ser gerado e a sua equipe de TI acompanhando. Ela gera essa informação, faz o upload do arquivo para dentro do sistema. Ok? Então, tem essas duas opções aqui. O piloto Isso, de cadastro. Pode falar. isso, e ele ainda auxilia que ele gera um arquivo de exemplo para você Isso, só ir exato. Ó, adaptando. deixa eu abrir aqui o arquivo de exemplo. Ele traz tudo separadinho. Vocês estão conseguindo ver o arquivo de exemplo? Sim, sim, está compartilhando. Ó. Então, aqui ele traz todos os campos indicados ali para que você possa fazer a importação, ok? Então, layout, o arquivo e algumas considerações. Da mesma forma, o upload de arquivo para autorização da emissão de nota, mesma coisa. Baixar arquivo de exemplo, ok? Deixa eu baixar aqui. Da mesma forma que ele tem o arquivo de exemplo, ele também tem um layout indicando o que deve ter. O tamanho, o indicador, a situação da emissão. Isso é para evitar que eu cadastre manualmente, tá, gente? Bom, dentro do painel municipal, essas são as informações que eu tenho aqui. Como Cuiabá não tem, eu não tenho não tenho mais nada parametrizar, vamos dizer assim, essas são as informações que hoje eu tenho para mostrar a vocês. Existe um manual detalhado também em PDF, que inclusive eu coloquei, deixei disponibilizado no link, para que possam baixar, acompanhar. Em geral, se você tá, vamos dizer assim, em geral, você demora meia hora, uma hora para cadastrar tudo, tá? Então, você tira um tempinho para fazer o cadastramento, do seu painel municipal, ok? Eu acho que é isso. E aí tem uma. E aqui eu finalizo, agradeço e fico aberta para dúvidas, para aqueles que queiram perguntar alguma coisa, tirar dúvida. Nossa, temos bastante pergunta, mas antes de iniciar as perguntas, eu gostaria de consultar o Wellington, se ele gostaria de fazer mais algum complemento. Na verdade, esse passo a passo que a Lucélia passou contempla bem as etapas que cada município tem que fazer, né, antes de ativar o convênio. É, é importante que, como ela tem colocado, que algumas etapas ali há necessidade de um acompanhamento de alguém que tenha conhecimento em TI, em tecnologia da informação, por ser algo bastante técnico, bastante específico. Porque é necessário fazer a leitura da documentação técnica para saber como a ferramenta ela se comporta e como ela vai aceitar receber essas informações através desses arquivos. Então é importante ter esse acompanhamento. A gente ali na Secretaria Executiva acaba se encontrando com muitas dúvidas de municípios tentando fazer por conta própria e acaba encontrando esses obstáculos, passando por essas dificuldades, por ser algo muito técnico. E fica muito difícil, assim, complicado até para a gente tentar orientar sem a pessoa ter um pouco de base desses temas. Então, o que for bem técnico, é bom ter esse acompanhamento, mas jamais abrindo mão do pessoal da área ali da fazenda de se apropriar de conhecimento por parte das parametrizações.
tipo retenção, cadastrar uma legislação, um benefício. Isso é muito Exato. importante porque o conhecimento ele tem que ser propagado dentro da secretaria, até mesmo porque a gente não sabe o dia de amanhã e há necessidade de que alguém lá saiba como é que isso que se procedeu com esses cadastramentos, como é que a ferramenta está se comportando dentro ali do município em relação àqueles contribuintes. Então, essas partes específicas do dia a dia ali do pessoal da Fazenda, é bom se apropriar desse conhecimento. Leia o material, a documentação técnica, os manuais, porque muitas dúvidas que podem surgir ou que já surgiram de outros colegas, a resposta está lá. Então, não é algo que um atendimento de primeiro nível vai tirar para você, porque não existe outro lugar para você buscar essa informação. Os manuais, ele tem essas informações. Então, por isso que é importante. Peguem e já comecem a analisá-los, a estudá-los, para poder já ir se familiarizando com a ferramenta. E usem o ambiente de homologação, porque o ambiente de homologação, ele auxilia muito, principalmente nas dúvidas técnicas. Ah, eu gerei um Isso, arquivo e subi para upload e deu erro, está dando erro. Usem o ambiente de homologação. isso, Configurem o perfeito. ambiente de homologação, porque se você fizer o teste no ambiente de homologação, ali você consegue testar, ver o que está errado, fazer as correções. E a equipe técnica tem que estar junto, não tem como. Tá, gente? Tem que estar junto, sim. Isso aí, vocês não vão fugir disso. As equipes de TI que estão aí participando, as empresas de tecnologia que estão participando, não tem como fugir, é necessário acompanhar, tem que tirar um tempinho, sim, para fazer, principalmente os arquivos que vão ser necessários, respeitando o layout, porque nos grupos em que eu estou, a grande maioria que está tentando parametrizar sozinha, auditores, né? Eles passam por dificuldade nessa parte técnica mesmo. A legislação, para um auditor, é tranquilo. Eu cadastrar, configurar isso, convênio, etc. Essa parte é tranquila. Agora, a parte de você criar um arquivo para subir seus contribuintes, subir o item de serviço, porque eu tenho que estar com ele relacionado. O item, KNAI, etc., Código de Tributação Nacional, Código de Tributação Tem que ser Municipal. assim mesmo. Essa parte é junto com a sua equipe de TI. Tem que ser junto, não tem como, não tem Na outra. verdade, a reforma tributária inteira tem que estar uma equipe de mãos dadas para que o Exatamente, município avance. Porque precisa exatamente. do controlador interno, precisa do contador, precisa da equipe de tributação, precisa do procurador do município, precisa do pessoal lá da tributação, lá da tesouraria, precisa do contador, que é indispensável nesse processo. Ou seja, se não for uma equipe de mãos dadas, não vão avançar, não tem jeito. Bom, vamos passar agora por algumas perguntas que estão aqui no chat. E vocês ficam à vontade para fazer para responder, tanto a Lucélia quanto o Eric ou o Alex. E antes disso, eu gostaria de perguntar se tem alguém do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que nós fizemos aqui um encaminhamento para eles. Caso estejam, fique à vontade para fazer suas considerações. Bom, tem aqui a pergunta. Com a publicação da nota técnica de ontem à noite, eles flexibilizaram o envio do IBS e CBS para o portal da Nota de Serviço Nacional. O ambiente da nota contro irá exigir as informações no envio para os municípios? Esse é o Rodrigo que faz essa pergunta específica para a nota contro. Bom, o que que eu posso informar para vocês? A nota Control, ela está criando um ambiente de homologação, principalmente para as empresas que vão fazer a integração, que emitem muitas notas, etc. Então, nós temos um ambiente de homologação e quanto à nota técnica que saiu ontem, que vai para o ar, ela não vai ser obrigatória, tá? Se você informar, ok. Se você não informar, tudo bem também, não vai ser obrigatório. Ok? De acordo com a nota, porque o que está no ar mesmo, que vai para o ar mesmo e vai ser obrigatório, é o que diz a nota técnica 04, se eu não me engano, 004, que é a anterior. Isso mesmo. Ela que é a obrigatória. As informações que estão ali são as obrigatórias. A partir das 5 não é obrigatório, mas também não é um impeditivo, tá? Então, na nossa base também não vai ter essa obrigação, ok? Tá, o Mas material
Desculpa. Não, desculpa. Pode continuar, Mas é Lucélia. bom, mas é bom já deixar preparado, porque em algum momento essa chavinha vai virar. Então, assim, não pensem que essas implementações, as notas técnicas que estão saindo, que elas vão ficar de escanteio. Em algum momento a chavinha vai virar e aí você vai ter que correr para adaptar novamente o seu sistema. Então, se for para sofrer, desculpem a palavra, mas se for para sofrer, que sofram de uma vez só, gente. Isso eu falo para vocês enquanto pessoa que trabalha com TI. Galera da TI, se for para sofrer, sofre agora de uma vez só, porque lá na frente vai ser mais doloroso você ter que adaptar o seu sistema novamente para tudo de novo. E para a gente que trabalha com TI é um pouco complexo. Por quê? Você está no município, você tem as demandas daquele município, além das outras coisas que estão acontecendo. E às vezes você não vai ter aquele tempo hábil para parar e voltar naquele assunto. Então, assim, um conselho que eu dou para quem atende o município é de TI, sofra agora. Se tiver que sofrer, já deixa tudo preparado agora, porque lá na frente não adianta chorar. Isso mesmo. Que nós já estendemos o convite aos representantes dos sistemas emissores de nota fiscal nos municípios, Vou até né? contribuir também, viu, Valdina, aproveitando a fala da Lucélia quanto a esse ponto. A última nota técnica, ela é uma nota técnica complementar à 04, né? Então, ela vem para corrigir alguns pontos que estavam equivocados na nota técnica número 4, e a gente avançou também agora com o ambiente de teste lá da questão de BS e CBS na produção restrita, né? Então, a gente já tem esse avanço para as empresas. Então, é, não é que foi desobrigado, né? Ele não é uma desobrigação, tá? O que está fazendo é vista grossa ao processo para quem ainda não editou os campos, porque tu não tinha um ambiente de teste ainda para homologação. Agora, se o sistema do município já tem a previsão, o contribuinte vai ter que informar, tá? Se já tem os campos previstos. O que não vai ser é cobrado. Então, assim, ó, não enviou, eles não vão cobrar ainda. Se tem o campo previsto, ele tem que enviar, só que ele ainda não vai ter validade jurídica quanto a esses pontos, tá? Só para deixar claro que assim, não tá, ó, é o que a Lucera bem colocou mesmo, não tá ali à toa, tá? Esse é justamente só para adequações do processo, e eu creio que ainda dentro de janeiro vai vir essa obrigatoriedade. Corroborando com a fala do Alex, vamos dizer, essa flexibilização, ela não é extensiva a todo o exercício de 26. Isso é temporário. Então, provavelmente ali, avançando em 2026, uma nova nota técnica venha mudando essa flexibilização aí. Então, assim, a Já fica, flexibilização... Oi? já fica o convite estendido aos senhores para estar conosco em janeiro para voltar nesse assunto. Na hora que o bicho Estamos, pegar, oh, socorro, vem nos auxiliar, por favor. estamos à disposição. Então, assim, a flexibilização é quanto às regras. Se eu mandar um documento fiscal sem um grupo de IBS-CBS, eu vou tomar rejeição do Sistema Nacional? Não. A nota, o documento fiscal ele vai entrar normalmente. Mas se eu informar, aí o sistema ele vai validar. Ele vai aplicar as regras. Então, eu mandei aqui as informações que, de acordo com as regras de negócio do sistema, não vale, esse documento fiscal não passaria. O sistema ele vai verificar isso. Então, não informou, não rejeito. Informou, eu valido. Então, é isso que a nota ela trouxe de flexibilização. E outra, muitos municípios acabaram confundindo que essa nota técnica estava, vamos dizer que, prorrogando a obrigatoriedade do dia 1º de janeiro. Isso não é verdade. A obrigatoriedade ela permanece, até porque ela está constando numa lei complementar. Então, uma nota técnica, uma resolução, enfim, qualquer outro ato normativo diferente de uma lei complementar editada pelo Congresso Nacional não mudaria esse prazo. Então, eu acho que nem lei complementar, acho não, eu afirmo, nem lei complementar, porque a própria emenda constitucional está na Constituição que inicia no dia 1º de janeiro. Então, é só esse adendo que eu gostaria de deixar. Eu faço uma comparação, Wellington, como eu sou criada no Rio, em beira de rio, eu sou lá da região do Araguaia. E lá, o rio, depois que você está no canal do rio e que vai cair na cachoeira, você não consegue sair.
Nem se você de pendurar em árvore, você não consegue sair, se a árvore quebra, se você grudar em pedra, a pedra escorrega. Não tem jeito, o único destino é cair naquela água da cachoeira. Então, nós estamos Exatamente. no E se canal um do agarrar meio. você, vai junto. Você vai cair junto, não tem jeito, você vai entrar naquilo dali, a única saída é essa, é cair na cachoeira. Então, nós estamos nesse ambiente, nós estamos no canal que vai cair na cachoeira. É E verdade. vamos cair de uma forma de pé, né? Cair lá embaixo de pé, porque nós não vamos deixar essa reforma tributária nos vencer, nós que vamos vencê-la. Bom, o pessoal está questionando aqui se a live vai ficar gravada, vai sim, tá? É só vou precisar da autorização dos nossos colegas para circular. Aí uma outra pergunta para a Lucélia: as notas enviadas para Cuiabá via web service irão exigir IBS e CBS? A nota técnica publicada ontem informa que o ambiente nacional não irá exigir tais valores. Eu acho que você já respondeu, mas Sim. caso queira. É como eu disse, não vai existir, mas, porém, todavia, contudo, deve ser enviado, como já foi explicado. Ele não exige, mas em algum momento você vai ter essa responsabilidade, precisa ser enviado. Como eu disse, nós estamos preparando um ambiente de homologação para liberar para esses maiores emissores, tá? Para fazer teste, inclusive. Hoje nós liberamos um manual atualizado com algumas tabelas de domínios que as empresas precisam usar para se adaptar, para se adequar, tá? Por enquanto não vai ser obrigatório, mas futuramente sim. Tá, uma outra pergunta. No exemplo da Unimed em Cuiabá, a Unimed pode escolher enviar diretamente para um ambiente nacional ou precisa passar pela nota OCOM? Precisa, porque Cuiabá optou pelo seu emissor próprio. Então, ele passa por aqui mesmo porque os contribuintes de Cuiabá não estão habilitados ou aptos lá na base nacional para emissão de nota. Então, mesmo que você tente fazer essa integração, você não vai conseguir porque você não está liberado lá no ambiente nacional. Então, precisa passar pelo sistema próprio, pelo web service, pela API da NotaCom. A gente chama a atenção dos participantes para registrar a presença na lista dos participantes com o link que a nossa equipe já disponibilizou. Aí o Renato pergunta, já só fez um comentário aqui, que ele está transcrevendo para estar aqui. Quando tenta entrar com o certificado do prefeito, aparece isso. Aí tem aqui um download que ele fez. Não sei se vocês. É aquele primeiro slide que você. Quando você entrou no exemplo, é a primeira tela sua. Aí aparece usuário não autorizado. Aí aparece usuário não autorizado. Então, ele não está com liberação. Ele está no ambiente de produção? Não sabe. Não sabemos. Vamos seguir mais para frente, essa pessoa pode continuar. Tá, ele tem. É o seguinte, se for produção, o primeiro passo é verificar se o convênio dele já foi liberado, porque me parece que tem Isso. 2 ainda que estão nesse trâmite, né? No estado de Sim, Mato Grosso. na verdade, eles publicaram, né, no Diário Oficial, fizeram a comunicação e possivelmente está em análise aí pelo comitê. Isso, então assim, ele passa por um períodozinho de cadastramento pelo comitê gestor da nota. Então, se for o caso desse município, provavelmente possa ser essa situação. Agora, se for o caso de que esse município teve mudança de gestor, então aí ele tem que entrar em contato com o comitê gestor da nota, através da Caixa Corporativa, com cópia para o e-mail da área de finanças da CNM, solicitando a inclusão desse novo gestor. Se for uma dessas... Desculpa. Não Tem pode falar. eu vou mandar para você, Walter, um passo a passo, uns contatos que são disponibilizados em que os municípios podem mandar, fazer suas solicitações, tá? E encaminhar o que está acontecendo, qual é o problema, o que está acontecendo, qual é o Ai, muito município, bom, que muito eles bom. respondem. Eu vou passar para você os contatos certinho, que aí fica mais fácil e pode divulgar, tá? Até vou contribuir também, Valdina, Lucélia e Wellington. Eu já verifiquei, acabei de verificar que todos os entes do Mato Grosso já estão conveniados ativos, tá? O convênio em si ativo. Amém, amém. Parabéns para Mato Grosso. No caso do município, eu não lembro aqui qual que é o município dele, que ele colocou aqui,
é necessário encaminhar esse e-mail e já encaminha com os seguintes dados: o nome do município, CNPJ do município, o nome do prefeito atual e o CPF dele, para verificar, porque pode ser que na base do sistema está o dado do gestor anterior e está dando inconsistência na verificação entre um cadastro e outro, tá? Então a gente precisa fazer essa análise. Então já vai encaminhando, a Lucélia vai encaminhar os e-mails ali. Eu vou tentar pegar aqui também, tá, Lucélia? Eu vou colocar no chat, ver se eu encontro aqui fácil. Tá, ótimo. Aí aqui o David, ele fez uma contribuição aqui em relação ao questionamento do colega. Ele diz, ele tem que te vincular através do acesso dele. Do que se refere? É o prefeito. Porque o primeiro acesso vai ser feito pelo prefeito, correto? O prefeito do seu município. Aí o prefeito cadastra os outros gestores, as outras pessoas que vão ter acesso ao ambiente, tá? Então, o primeiro acesso não tem como correr disso. O primeiro acesso terá que ser feito pelo prefeito, pelo CPF dele, pelo acesso dele, porque ele é o responsável legal do município. É ele que está cadastrado na base, vamos dizer assim, nos convênios. Está vinculado ao Certo. convênio, ok? A Sandra pergunta, como vou parametrizar isso? No caso dos serviços que têm taxa fixa, não é porcentagem? Acho Nesse que caso, é aquela etapa da parametrização dos regimes especiais de tributação. Quem tem regime de recolhimento fixo tem que ser cadastrado lá naquele passo a passo dos regimes especiais de tributação, conforme o exemplo que a Lucélia passou anteriormente. Certo. Fale sobre o passo da integração do sistema após terceiros, após a parametrização. Aqui falta apenas eu subir a lista de contribuinte. Equipe de TI está resolvendo a parametrização. Marlon. Aí a contabilidade diz, o município de Dom Aquino optou por utilizar o emissor próprio, a XY, fornecido pela empresa Ceprel. Boa tarde. Referente ao envio de nota através da web service, já existe ambiente para teste ou tem alguma previsão de liberação? isso é no município dele? Eu creio que seja da nota contra, né? O R-Service existe ambiente para teste? Está perguntando se no sistema de vocês vai ter ambiente para teste. Sim, o nosso sistema vai ter. Nós vamos criar uma API de homologação. Agora, ele está falando que é de Dom Aquino, né? Não, o Dom Aquino é a pergunta anterior. Dom Aquino está informando que ele está pela OXY, né? Está fazendo isso. Aí o Vinícius que faz essa pergunta. Referente ao envio da nota através da web service, já existe ambiente para testes? Ou tem alguma Ainda não. previsão da liberação? Não, ainda não. Ela está em fase de desenvolvimento. O ambiente de homologação da nota control ainda está em fase de desenvolvimento, tá, gente? Tá, aí Paula Mello se refere. Se adotado o emissor próprio, a emissão da nota adotará as regras do emissor próprio, independente da parametrização no portal, ou poderá influenciar na emissão da nota? Na verdade, quando você adota o emissor próprio, para cada município que adotou o seu emissor próprio, existem regras específicas. Muitas vezes o emissor próprio tem mais regras do que hoje o ambiente nacional disponibiliza. Então, um exemplo que eu vou dar, lá no cancelamento de nota, substituição de nota. Ali vocês viram que tem algumas parametrizações, são poucas, 5, 6 parametrizações, vamos dizer. Existem sistemas próprios que têm mais parametrizações, entendeu? Mais informações que eu posso dar. Por exemplo, se a nota de serviço for cancelada em até tantas horas, pode cancelar automaticamente, senão não será cancelado. Então, tem especificidades que que hoje na base nacional não tem e que o seu município tem. Quando eu adoto meu sistema próprio, então vai valer a regra que está no sistema próprio. Tá? Ok? Ok.
Lucélia, então, nesse caso, para enviar para Cuiabá em janeiro, eu não preciso enviar IBS, CBS agora? É isso? Eu acho Não. que Segue o envio. é só a partir de janeiro mesmo. E os clientes em Quebrada estão querendo atualizar o sistema, por isso a preocupação. Aí ele está dizendo que os clientes dele em Cuiabá não querem atualizar o sistema, por isso que ele está preocupado. Vamos ter que. É um processo de disruptura, né? Vamos passar por vários momentos aí. É igual pipoca. Arrebenta a pipoca, quem não. A pipoca que não arrebentar vai virar o quê? Paçoca ou vai pro lixo. Vamos ter que atualizar, não tem jeito. Rindo ou chorando, né? Perdi o prazo para finalizar a parametrização? Não, né? Pode pedir Não. alteração. Pode pedir Não. alteração de data? Não perdeu o prazo, né? Não. É porque na parametrização existe uma data de expectativa de início Empresas, da né? vigência, isso, da ativação da plataforma. Então, ela Que já era dia fica como se 10. fosse agendada. Então, vamos dizer Isso. que foi dia 9. Aí eu Uhum. concluí a parametrização hoje, que é 11. Então, eu já não consigo mais fazer essa ativação. Então, eu tenho que entrar em contato com a Secretaria Executiva da nota e solicitar a alteração dessa data. Então, provavelmente nos contatos que a Lucélia vai te passar, tem a Caixa Corporativa da Secretaria Executiva, ela é a mesma para os municípios, e com cópia para a área técnica de finanças da CNM, você enviando esse e-mail solicitando a alteração dessa data, mais ou menos em 1 ou 2 dias o pessoal lá já consegue dar um retorno que essa data já foi alterada para a data que você indicar, a nova data. E Eu gostaria eu gostaria até de chamar a atenção aqui, pessoal, disso. Eu ia te pedir isso. essa data, eu já vi municípios falando assim, eu quero colocar, solicitou a alteração da data para o dia 2 de janeiro. Gente, a obrigatoriedade é para o dia 1º. Se você passou o dia 1º sem estar com a plataforma ativa, então, consequentemente, não vai estar compartilhando o documento nem emitindo por lá, você já está com um dia descumprindo a lei. Você já está sujeito a bloqueio das suas transferências. Então, a data é 1º de janeiro. E uma outra observação é que eu vejo que muitos municípios estão solicitando para alterar a data do painel de produção restrita para o dia 1º de janeiro. Produção restrita é um ambiente de teste, não tem validade jurídica. Então, o quanto antes, se for para hoje, você ativar e já começar a mexer, a malinar para ver como é que funciona, pode brincar à vontade nesse ambiente. Ele não tem validade. Agora, não tem lógica pedir alteração para o dia 1º de janeiro. Eu não sei também. Desculpa aí a minha ignorância, mas eu não entendi bem essa questão de data. Vocês podem começar do começo, essa parte da data? Vamos lá, deixa eu tentar auxiliar também aqui. Quando o município faz o convênio, ele formaliza o convênio, se ele não coloca uma data de expectativa para a ativação do seu convênio após a parametrização, o sistema ele faz a leitura automática default de 90 dias. Então vamos supor, hoje é dia 11. Então, dia 11, se o meu convênio foi ativado hoje, automaticamente a minha data de ativação do convênio, após a parametrização, ela fica 90 dias a partir do dia 11. Então, 11 vai ficar lá para 11 de fevereiro, tá? Por exemplo. E aí, qual é a obrigatoriedade da lei? Não é para a partir de 1º de janeiro de 2025? Então, eu tenho que solicitar, eu não consigo fazer essa alteração manualmente. O município não consegue alterar. Então, ele tem que solicitar, acabei de colocar aí no chat o procedimento para solicitação de mudança, de solicitação de alteração de data. E aí, nessa solicitação, eu preciso solicitar a antecipação da minha data de vigência. Então, dia 11, eu vou parametrizar, consigo parametrizar o meu sistema e quero que ele esteja ativo dia 20. Então, eu vou colocar dia 20. Se eu parametrizar até o dia 20, a data de vigência, a partir daí, já está valendo. E aí, vamos supor, escolhi um emissor próprio. Então, a partir do dia 20, eu só vou estar ativo na plataforma se as minhas emissões de notas estiverem indo também através de IPI para o ambiente de dados nacional. Não é só porque eu coloquei lá a data de vigência ativa, dia 20, que vai estar ativo.
Agora, se eu estou emitindo pelo emissor nacional, aí tudo bem. Eu só autorizo os meus contribuintes, né? Tiro do meu emissor, comunico, né? Os meus contribuintes que não vão emitir mais pelo meu emissor próprio e sim pelo emissor nacional. E aí está valendo. Aí só que é outro ponto importante que a gente tem que ter, a Lucélia já colocou isso lá, mas vou frisar, tá, Lucélia? Que a empresa vai ter que puxar através da API essas informações dos documentos fiscais emitidos lá no ambiente de dados nacional. Porque o sistema nacional, ele não faz gestão do tributo. Ele é somente um emissor do documento. Então, se eu tenho, a maioria dos sistemas dos municípios tem sistema de gestão integrada, que você vai fazer ali os comparativos, vai fazer cruzamentos de informação para fiscalização, você vai fazer a apuração para poder, para poder fazer a emissão do DAM municipal para apuração do ISS. Então, esse sistema, o padrão nacional não faz, tá? Não faz. A gente vai ter uma evolução que está prevista ainda agora em dezembro, né, Wellington, lá, que é o MAN, que é o Módulo de MAN, apuração que é nacional. Módulo de Apuração Nacional, que aí vai ser um DAN, né, só que de forma nacional, que vai estar disponível para os municípios também de forma opcional para utilização, mas só vai funcionar para o município que estiver utilizando o emissor nacional, tá? E É, como... Desculpa, pode Pode falar, concluir. Lucélia, pode falar. Pode falar. E como que vão ser enviados esses dados? Eu vi que tem bastante pergunta de empresas e até acho que contabilidades e até mesmo as prefeituras perguntando como que essa nota, eu, prefeitura, optei pelo meu sistema próprio, como que eu vou enviar essa nota hoje para a base nacional? Por integração com a ADN. E como eu faço isso? Sua prefeitura precisa disponibilizar a sua empresa, entendeu? O ECNPJ da prefeitura, modelo A1. A1 não é o token, tá, gente? É o A1 para comunicação com o ADN, pois o ADN entende dessa forma. É só dessa forma que ele vai saber que município que está me mandando essa nota, que município que está me mandando esse documento. Então, você, enquanto prefeitura, precisa fornecer esse NPJ, esse certificado digital. Sem isso, a sua empresa terceirizada não vai conseguir se comunicar, não vai conseguir fazer a integração, tá? Então, assim, precisa, é necessário, porque eu vi que tem bastante gente perguntando ali, então você precisa fornecer para sua empresa terceirizada o ECNPJ A1 da prefeitura. Lógico, dadas as devidas responsabilidades dentro do município, porque toda empresa terceirizada, ela assina um contrato de prestação de serviço, ela tem um termo de responsabilidade, porque a gente sabe que fornecer certificado é uma coisa sensível, te dá direito a acessos, etc., mas aí é cada município com a sua terceirizada, tá, gente? Então, assim, a empresa com responsabilidade, ela vai fazer o serviço para aquilo, aquele certificado é só para isso. Então, cada município aí sabe como trabalhar com a sua empresa terceirizada, ok? Bom, o que a gente tem orientado aqui, viu, Alex, Wellington e Lucélia, é o seguinte, que o município, eles perguntam sempre, eu tenho que migrar para o nacional? A palavra tem, eu acho que é pesado. Eu acho que nesse momento o mais adequado é fazer essa parametrização mantendo o sistema próprio, até por causa do Código Tributário Municipal, que já está dentro deste sistema, conforme os contribuintes já estão acostumados. Não é isso? Na verdade, assim, você ou decide por emitir as suas notas hoje totalmente lá no nacional, ou usar o seu sistema próprio. Mas é obrigatório que o município faça o seu convênio, não tem para onde correr, faça a sua parametrização, porque eu preciso enviar essas notas. Se eu emitir no meu sistema próprio, eu vou continuar com a nota control, por exemplo. Eu vou continuar com a nota control no meu município. Eu, município, vou continuar com a nota control. Então, a nota control tem que enviar essas notas, entendeu? Porque ela é o sistema próprio da prefeitura para a base nacional. Então, eu tenho que fazer disso, não tem para onde correr. Independente do que o município decidir, todos têm que estar
compartilhando os dados para a base nacional. Todos são obrigados, de alguma forma, por algum caminho vai ter que ir. Ou todo mundo indo para a emissão nacional, ou continuando com o seu sistema próprio, e aí o seu sistema próprio enviar esses dados para lá. Mas, obrigatoriamente, os dados, as notas emitidas no seu município, têm que ir para a base nacional. Tem que estar lá. Entendi. Certo. O que o artigo 62 do 214 impõe não é o emissor. Tem que utilizar o emissor A ou B. O que ele impõe é um padrão. Esse padrão ele é Certo. obrigatório. Então, qual é o padrão? É o definido pelo Comitê Gestor da Nota. Então, utilizando o emissor nacional ou emissor próprio, tem que seguir aquele padrão. Então, qual é a obrigatoriedade a partir do dia 1º de janeiro de 26 que tem que ser cumprida? Eu tenho que cumprir aquele padrão nacional. Eu tenho que compartilhar lá no ADN os documentos fiscais de acordo com aquele padrão. Eu compartilhando, não importa de onde é a origem desses dados, eu já estou cumprindo com o disposto na 214. É isso. Logicamente que o ISS ele vai começar a perder força durante esse período de transição. Então, o que se estuda é que mais na frente, esse padrão ele comece a se aproximar o máximo possível de todas as origens de informações. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que até aqueles que utilizam o emissor próprio, mais na frente vão ter que adaptar as suas ferramentas ao padrão, para não ter porque assim, o que a reforma ela trouxe, inclusive com essa obrigatoriedade de padrão nacional, é reduzir o custo do Brasil, é facilitar para o elo mais fraco da cadeia, que é o contribuinte. Então, o que isso significa? Significa que hoje, mesmo mantendo-se o emissor nacional e emissores próprios, eu continuo ainda tendo obrigações acessórias diferentes para um mesmo contribuinte. Se eu tenho um contribuinte que ele tem presença nacional, vamos dizer, presença em 100 municípios, e esses 100 municípios têm layouts diferentes de emissão, eu ainda estou tendo um custo alto de conformidade para esse contribuinte, correto? Então, a partir do momento que eu adoto um padrão nacional, independente se é emissor nacional ou emissor próprio, aquele contribuinte ele tem a plena certeza que ele não precisa se desgastar em relação a várias obrigações acessórias diferentes. Então, mais na frente, quando já tiver alguns anos nesse período de transição, a gente quer aproximar o máximo possível de um padrão nacional para todas as origens de entrada de dados. Então, por enquanto, só tem que atender o padrão que está exposto ali. Então, hoje eu consigo emitir uma nota no meu emissor próprio com um layout diferente do nacional, consigo. Mas na hora de converter esses dados, ele tem que cumprir aquele padrão para poder ser internalizado lá no ADN. Então, isso é cumprir o artigo 62 da 214. Feito isso, está de acordo com a lei e não terá suas transferências suspensas. O Ronaldo, ele fez um comentário, a resposta é sim, né? Porque ele diz aqui, pelo que eu entendi, mesmo o município optando pelo emissor nacional, é necessário, na parametrização, realizar como é que é? O upload. Dos contribuintes. Não é necessário. Isso daí vai ser de acordo com a parametrização dele. Então, se lá na parametrização dele, a Lucélia até passou por essa etapa, nas informações do convênio, se lá ele informar que ele vai utilizar o emissor nacional e que os seus contribuintes já estarão habilitados, autorizados a emitir, então não tem problema algum, ele não precisa fazer mais nenhuma manutenção em relação ao cadastro. Então, um CNPJ abriu hoje no município, ele já está autorizado a emitir nota. Agora, se ele colocar não autorizado, aí ele vai ter que fazer gestão dessas informações. Ele vai ter que estar subindo um CNC informando que aquele contribuinte ele está autorizado ou não. Então, vai depender do que ele parametrizar. Aí, como eu falei anteriormente, essas informações lá no manual, ali no manual, junto à parte de documentação técnica do site ali da Nota Nacional, ele tem trazendo essas informações e essas orientações. Certo. Tem que parametrizar de toda forma. A integração com terceiros é com API e vai puxar a configuração feita no portal. É um comentário do David.
Esse comentário dele foi mais respondendo a pergunta do Ronaldo. Certo. Tá, aí vem o André e diz, sobre o campo local da incidência na nota fiscal eletrônica ser automático, nos casos em que a incidência enquadra-se no artigo 4º da Lei 116, configurando domicílio, alguma informação sobre a possibilidade de abrir este campo local da incidência? Infelizmente não, porque o emissor nacional ele é uma interpretação pura da Lei Complementar 116. Então, abrir esse campo para uma subjetividade de interpretação do município acabaria ferindo ao disposto ali, tanto no artigo 3º quanto no 4º da 116. O que o 3º e o 4º da 116 traz? Ele traz a questão do estabelecimento e do domicílio. São institutos diferentes. Então, aí cabe uma gestão do município para poder enquadrar esse contribuinte em uma dessas situações, se ele está estabelecido ou se ele está domiciliado. De acordo com essa interpretação, ele vai ter que fazer uma gestão cadastral dessas informações, nada diferente do que ele já faz hoje no sistema local dele. Antes da emissão nacional, os municípios já faziam isso. Se eu tenho um CNPJ que ele está domiciliado na capital e está prestando um serviço aqui no meu município e que, de acordo com a 116, esse ISS seria devido lá para onde ele está sediado, o que eu vou fazer? Eu vou identificar se ele tem uma unidade econômica, de acordo com os critérios ali estabelecidos na 116 e estabelecê-lo no meu município. A partir daí, eu tenho legitimidade para cobrar o ISS ali, onde ele está prestando serviço. Então, o sistema ele não inovou. Então, o que significa? Que o município ele vai ter que fazer gestão, vai ter que fiscalizar e fazer gestão cadastral. Através dessas informações de gestão cadastral, ele consegue mudar, deslocar o local de incidência. Mas aí o sistema vai identificar isso através de cadastro. Não é o município indo lá e alterando através de parametrizações locais. Certo. Aí a próxima é a Lucélia. Como eu faço para me cadastrar nos testes de emissão? Os testes de emissão dos ADNs, Eu, eu acho que é o teste que você disse que ainda vai ficar pronto, né? deve ser. Se for com a nota contra, como eu disse, o Isso, objeto de avisa aí que divulgação você ainda não não. foi disponibilizado, tá, gente? Agora, quanto aos testes Em reunião. do painel municipal, etc., como eu disse, tanto de produção restrita quanto o de produção de fato, né, o oficial, o acesso é feito primeiro pelo prefeito, que é o responsável legal, e ele adiciona as pessoas para fazerem teste, para se cadastrarem, para parametrizarem o sistema. Então, todos os links hoje, tanto para acesso ao sistema quanto ADN, tem ambiente de Gente, ainda tem muita homologação e de pergunta. produção. Tá, eu vou pedir para que vocês sejam rápidos nas respostas, e eu também vou passar rápido aqui, porque nós já avançamos bastante no horário, ainda tem bastante pergunta. Aí aqui tá, como que fica a integração com sistemas terceiros? Como fica a integração com os sistemas terceiros? Mas essa integração de sistemas terceiros ele Isso é do município, né? Que ele está se referindo, Aham. creio, que é do próprio sistema. Aí vem a segunda. Existe duas formas, né? Tem a integração para emissão Uhum. e tem a integração para recepção desses dados. Se for um município que utilizar um emissor nacional, logicamente, vai ter que fazer a integração para poder estar recepcionando esses dados e fazer a apuração do ISS. E também fazer o controle, né? A gestão, identificar situações para fiscalização. Se for integração para emissão, ele vai ter que fazer tanto a integração para recepção como para emissão, que é o que a nota control faz hoje. Ela já tem a integração para recepcionar esses dados, que, por exemplo, Cuiabá utiliza emissor próprio, mas eles recepcionam as Exato. notas do MEI e as notas emitidas por outros municípios. Então, eles já estão integrados Isso. para recepcionar. E tem a Isso. integração também para emissão, que eles emitem no sistema local, no emissor próprio, e compartilham com a ADN. Precisa entender o que ele
Qual é a... O manual de nota fiscal de serviço eletrônico, eu entendi que para aderirmos ao padrão nacional, o município precisa publicar a legislação própria, o que envolve uma lei criando a obrigação e um decreto regulamentando o uso das notas fiscais de serviço E. Está correta essa interpretação? Depende da legislação de cada município. Tem município que instituiu a obrigatoriedade da nota, não falando de nota nacional, mas a nota convencional deles, através de um decreto, de uma instrução normativa. Então, se você instituiu através de um decreto, basta você alterar esse decreto, dizendo que agora o padrão é o padrão nacional. Se for instrução normativa, instrução normativa. Então, vai depender do ato normativo que instituiu a nota anterior dele. Não, pula esse também. Aqui, Comitê Gestor da Nota. O município que quiser aderir ao Sistema Nacional de Notificação deverá firmar o termo de adesão ao convênio com o Comitê Gestor de Nota Fiscal de Serviços É aquela pergunta. e publicar toda a legislação necessária para que o município possa exigir que os seus contribuintes passem a emitir nota fiscal isentável. Essa pessoa aqui colocou a contabilidade, né? Colocou aqui, Aquela ali de cima. eu acho que é a parte de cima, né? Que está se referindo. Você já respondeu. Então, aí, quais os últimos passos para o município sair de ativo na plataforma para ativo operacional? Passar a compartilhar notas, se ele estiver utilizando o emissor próprio, ele tem que compartilhar. E se for emissor nacional, ele já tem que estar autorizando seus contribuintes a passarem a emitir. Então, assim, sair de ativo, ativo na plataforma para ativo operacional é começar a ter nota, popular nota dentro da ADN. Tem que chegar a nota desse município de alguma forma, ou através de compartilhamento de emissor próprio, ou através de emissão direta pela emissora nacional. Lembrando que você só vai cumprir com a Lei Complementar 214 se você estiver ativo operacional, que é o status de estar populando um ambiente de dados nacional com notas fiscais. Aí o Alex compartilhou aqui um passo a passo em questão à nota, né? Importante que vocês observem isso. Aí vem o Vinícius e diz: minha preocupação é o tempo para fazer a homologação do envio via web service. Ainda não temos ambiente de homologação e a obrigatoriedade é primeiro do 1. Via web service, podemos seguir com o envio normal a partir de 1/1, sem o IBS e CBS. Tenho clientes em Santa Maria, Cuiabá, Distrito Federal, Duque de Caxias. Vou até aproveitar e pegar esse gancho. Eu falei no início ali da fala. A gente não. O que tem que se apegar, pessoal, não é para campos de IBS e CBS. A obrigatoriedade da lei, ela não fala que é as informações de IBS e CBS. Ela fala que é já dos nossos documentos atuais. É que a gente já tem que estar compartilhando, né? Independente do que traz IBS e CBS. A única obrigatoriedade que ela fala de IBS e CBS é que os municípios têm que trazer a possibilidade de adaptação, né? Adaptar os seus documentos fiscais para os seus contribuintes, né? Prevendo mesmo depois da homologação, da parte de autorização da emissão do documento, né? Isso a lei traz, que é obrigatório a gente dar adaptações ao contribuinte, mas o compartilhamento não tem relação direta com o IBS e CBS, porque no período de transição, principalmente o período de teste, ele vai utilizar a nossa arrecadação de ISS diante do período médio de arrecadação de 2019 a 2026. Então, para cumprir a legalidade interposta lá na lei complementar pelo artigo 62, é compartilhar as informações atuais, tá? Não fala que é o IBS e CBS. Tá? Então, a gente tem que correr para isso. É porque o contribuinte, eu tenho que informar, ele vai ter que adaptar os seus sistemas em breve para prever esses campos de IBS e CBS. Mas o município não se preocupa com questões de IBS e CBS, como a própria Lucélia colocou ali, ó. A gente vai encaminhar, a gente está preparando o nosso sistema para que tenha um ambiente de homologação, justamente para fazer os testes dos campos, mas eles já estão preparados para o compartilhamento das informações de ISS. Tá? O ambiente de dados, o que é importante, pessoal? A gente não sabe o que está definido de consumo. E aí eu vou pegar um outro ponto importante
justamente na arrecadação do ISS para compor a nossa média da arrecadação lá de 2019 a 2026. A Lei Complementar 214, quando ela fala da formação da nossa alíquota de referência, ela fala que as informações vão ser utilizadas dos dados de ISS e cota-parte dos municípios estabelecidos lá pelo Siconf, no REREL, no FINBRA. E no REREL e no FINBRA nós temos muitas inconsistências das informações dos nossos municípios, principalmente nessa série histórica. Se nós estivéssemos utilizando, os municípios estivessem utilizando o padrão nacional desde 2022, quando era opcional, né? Porque a lei complementar foi publicada 16 de janeiro de 25. Então, daí que ela trouxe a obrigação. Mas até então era opcional. Então, se todos os municípios estivessem utilizando a nota fiscal nesse momento desde o momento de 2022 para cá, a gente tinha várias informações dessas tempestivas, né? A gente tinha um legado já de dados e compartilhamentos de ISS de todo o país. Só que a gente não tem. Então, pensem também, não só de cumprir a legalidade, mas pense, o Wellington tem e eu sei que vários outros municípios que já estão compartilhando aqui devem ter experiências exitosas quanto às informações que recebem já do ADN de municípios que conseguiu aumentar muito, e muito, a sua arrecadação. Por exemplo, estava agora lá ontem a gente acabou um evento lá em Foz do Iguaçu com municípios do Paraná. Então o município falou assim: "Ó, Alex, eu comecei a recepcionar somente as notas de MEI, e eu aumentei só com o MEI, verificando a opção do MEI, desenquadrando o MEI porque ele ultrapassou os 20% do seu limite lá do limite de faturamento, eu aumentei 18% a minha arrecadação de ISS, porque a gente não tinha controle de quantidade de emissão de notas que o MEI emitia em demais municípios, que eles não atendem só no seu território. Então, eles conseguiram aumentar 18%, só com o MEI. Imagine quando eles começarem a fazer todo esse escopo de toda a arrecadação, cruzamentos de informações, e até o Wellington pode afirmar quanto que Marabá teve de experiência com essas informações recepcionadas de outros municípios, principalmente do município de Belo Horizonte, quando iniciou o modelo, né? Então a gente tem que pensar agora, não é, pessoal, ó, o modelo está posto, né? Não tem como mais. Até brinquei hoje de manhã, a gente fez uma outra live também sobre nota, que no Mentoria CNM, e eu brinquei com o pessoal, falou assim: agora é hora da gente trocar o carro com a roda andando. O modelo está posto pela Emenda Constitucional 132, está posto pela Lei Complementar 214. Agora, sim, muita coisa que vai tratar de BS-CBS ainda precisa do PLP 108, precisa do Regulamento Único da União e do Comitê Gestor do IBS. Porém, o que está na Lei Complementar 214 já está valendo. Então, a gente precisa cumprir, tá? Então, não tem desculpa. Eu pego pessoas que às vezes dizem assim: ah, Alex, isso aí vai prorrogar, vai ser igual e-social. Não vai. Não vai. Vai não, Porque vai não, galera. a transição, né, Lucela, ela está na Emenda Constitucional 132, né? Exatamente. É o que Então, eu falo é assim, se inegociável o prazo, não adianta mais. eu falo assim, nós estamos dando graças a Deus, eu digo nota conta, porque lá em 2023, quando o MEI foi de fato para lá, nós sofremos, entendeu? Então, assim, naquela época a gente já teve que fazer as integrações, já teve que fazer, já começaram as questões de envios, etc. Então, assim, todos os municípios que hoje nós atendemos, nós já estamos com essa integração funcionando. Então, para a nota contra hoje, para os municípios que nós atendemos, os nossos clientes, não é algo sofrido. Tá? Então, já está todo mundo compartilhando informação, já está todo mundo recebendo dados. Então, assim, está doloroso agora, sim, mas é pouco em relação a outros municípios que eu venho acompanhando que não começaram a fazer absolutamente nada. Começaram agora em dezembro, novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro, que foi que começou o desespero da galera. E isso porque eu participo de grupos de tecnologia de outras empresas e a gente troca ideias e sabe que é assim. Então, é isso. É verdade, aqui no Mato Grosso não é diferente, a gente tem feito eventos, tem feito lives, o Tribunal de Contas fez evento, a Cefaz fez o evento com a gente,
Mas, assim, ainda está um pouquinho lento, mas eu creio que nós vamos avançar depois dessa live e até dezembro agora vamos avançar bastante. Bom, seguindo aqui, tenho uma dúvida. Eu vou aderir ao Sistema Nacional. Mesmo assim, tenho que fazer o cadastro dos contribuintes? Essa daí eu até respondia, tinha Responder. respondido ela. Respondeu, É, Tem que fazer, né? Então, vai depender da parametrização. Parametrização dele. Se ele utilizou o emissor próprio, ele disser que lá todos estão autorizados, não precisa fazer nada. Se ele disser que não, é porque o município vai fazer gestão e tem que ficar subindo o arquivo, informando quem está autorizado ou não. tá certo. Aí vem uma pergunta para a Lucélia dizendo: além do eCNPJ, é necessário fornecer mais alguma coisa para essa integração? Não, se o seu sistema, da sua prefeitura, seu sistema próprio, né, a empresa que desenvolve, ela precisa do CNPJ para se comunicar e a senha do certificado, que eu acho que isso é óbvio, para fazer a comunicação. É disso que eles precisam. E está apta para implementar essa integração. Não sei qual é a empresa, mas acredito que a grande maioria das empresas já está hoje, para quem atende hoje um cliente, um município, ele já está apto a fazer essa integração, acredito eu. Então ele já está fazendo em algum cliente dele, ele já deve fazer essa integração, mas é necessário o CNPJ, tá? Ó, Aí, até tributos, aproveitando, viu, Lucélia? Desculpa, Sim. Valdina, só fique à vontade. complementar. Não, Tem tranquilo. muitos casos que os municípios às vezes ficam receosos em disponibilizar o certificado, Isso, aham. tá, para as empresas, só que é uma regra do sistema. Então, Sim. como sugestão, crie um termo de responsabilidade Isso, e exato. coloque para que a empresa assine esse termo de que ela Isso, vai utilizar somente esse certificado para essa funcionalidade, tá? E não para outras, porque aí tu tem uma porta de todo o município quanto isso, às suas outras obrigações e documentações. Então crie e aí ela vai ficar responsável, até porque é hoje a isso. gente tem várias coisas com as questões dos dados da LGPD, né? A Uhum. lei de transparência, então tem várias coisas que, ainda É mais isso, dos pontos também dos dados sensíveis tributários que só podem ser compartilhados com as administrações tributárias, né? Então ela exato. também é uma empresa responsável porque ela tem, possivelmente visualiza essas informações. Então Isso. aí vocês criam um termo, pede para a Procuradoria Municipal editar esse termo de responsabilidade e coloca o seu fornecedor para ele assinar para isso é só por questão de garantia, por a questão do medo, tá? Eu não vejo essa necessidade, mas a gente pode pecar pelo excesso, né? Então é melhor a gente errar pelo excesso do que deixar de fazer, tá bom? Tá, o Wellington, Desculpa, em alguns clientes, a gente assinou termo de responsabilidade, mesmo tendo contrato de serviço com o município, em outros não precisou, porque tem o contrato de serviço, e isso já te dá, porque existem, no seu contrato ali, você já tem as regras, né? Você tem uma responsabilidade enquanto empresa, mas o termo é uma boa ideia para aqueles que têm receio, né, que estão preocupados com isso. Desculpa, tá? o Wellington diz, então, no emissor próprio, eu poderia enviar o layout nacional? Não ficou claro. Mas ele Não, talvez. não. Sim, Não, o que eu disse é o seguinte, que no momento, no emissor próprio, você tem que cumprir com o layout do emissor próprio. Futuramente, lá quando já tiver por alguns anos no período de transição, quando o ISS já estiver sendo desidratado, ou seja, estiver reduzindo a sua alíquota e a do IBS estiver na mesma proporção sendo graduada, aí sim se estuda, está sendo avaliado de tornar esse padrão mais próximo possível do emissor nacional, para aqueles que utilizam o emissor próprio. Mas no momento não, tem que cumprir com o layout do emissor próprio. Certo. Os envios do emissor nacional, Essa pergunta é importante. envios ao os emissor envios nacional ao será emissor diário, nacional será mensal diário, ou... mensal ou Assim, artigo 60, parágrafo 4º da Lei Complementar 214. O que que ele diz? Ele diz o seguinte, que os documentos fiscais eletrônicos, eles têm que ser compartilhados no momento de autorização ou recepção. O que significa? O contribuinte emitiu a nota, ele tem que ser compartilhado instantaneamente.
Não é que o município real, né? é praticamente em tempo real. Não é que o município vai programar um horário específico durante o dia, 2 horas da madrugada, compartilhar todos os documentos que foram gerados naquele dia, no dia anterior. Não. Emitiu nesse exato momento, ele já tem que estar compartilhando. Por quê? Porque, gente, a gente está falando de uma nota fiscal que ela não é mais um documento que vai apurar somente o ISS. Ele não é mais um documento só do município. Ele agora é um documento compartilhado. A nota fiscal de serviço ela não pertence mais ao município. Ela é um documento dos entes, é um documento compartilhado. Ela ainda está sob a gestão do comitê gestor da nota, mas é um documento compartilhado. Nela vai veicular informações de outros tributos, que necessitam ser apurados outros tributos, IBS e CBS. Então, qual é a cereja do bolo, vamos dizer assim, em relação à reforma tributária hoje? É a apropriação do crédito financeiro. Então, o adquirente que adquiriu um produto ou um serviço de um fornecedor, prestador barra fornecedor, esse adquirente barra tomador tem direito a se apropriar de crédito financeiro. Como é que ele vai se apropriar de um crédito financeiro se esse documento fiscal não existe nas bases da Receita Federal e do Comitê Gestor para poder ser apurado? Vamos dizer que é uma operação que o camarada está querendo, o contribuinte está querendo utilizar aquele crédito naquele momento, mas o documento ainda não existe. Por isso que a lei colocou ali que tanto estados quanto municípios têm que compartilhar essas informações praticamente em tempo real. Então, o menor tempo possível que vocês conseguirem configurar no sistema de vocês é o ideal. Aí o Cariston pergunta se a CNN tem a informação, quer dizer, o comitê gestor, né, de qual está sendo a maior opção dos municípios, próprio ou nacional. Eu Essa vou ser informação, sincero. Pode ir, Wellington, vai lá. essa informação está disponível lá no portal oficial da Nota Fiscal Nacional. Lá, se vocês forem na abazinha que tem no canto superior esquerdo, municípios, e tem uma informação lá que é monitorar a adesão dos municípios, tem um dashboard que ele traz mais ou menos esse comportamento com um delay de um dia. Então, é um dia de atraso. Então, vamos dizer que ele é bem atualizado. Com os dados de hoje, a gente está com 52,7% utilizando o emissor nacional. A prefeitura aqui de Xingu está sugerindo que cada prefeitura crie um certificado exclusivo para este fim. Tem necessidade? Não, porque o certificado digital, Não, está o certificado digital ele já é a assinatura do município, independente da aplicação. Entendi. Aí vem a última pergunta. Em tese, o indicador seria fazer a emissão direto na plataforma nacional, porque na opção própria iríamos fazer 2 serviços. É o que você tinha explicado, né? Isso vai da estratégia tanto técnica quanto política do município. Então, não é que o melhor, o ideal é a opção A ou a opção B. Isso vai da capacidade técnica e das condições estruturais do município. Certo. Bom, aqui o nosso colega Sidão, na verdade, colocou aqui, eu acho que a informação, né, do BI